em nome de Jesus. Amém. Irmãos, sejam todos bem-vindos. Se você nos visita pela primeira vez, eu me chamo Bruno, sou pastor, um dos pastores dessa igreja, e temos aqui como propósito, isso aqui, construir igrejas apaixonadas por Jesus. E eu espero que você queira uma igreja apaixonada por Jesus, porque eu espero que você seja apaixonado por Jesus. E para inspirar a paixão por Jesus, estamos nessa série, intitulada Heróis da Fé. Hoje é a última ministração dessa série. Uma série que navegamos por personagens bíblicos do Antigo Testamento. Noé, Abraão, Moisés, Josué, Raabe e Ruth. Para quê? Para inspirar você. Para inspirar a sua paixão. Porque a missão dessa igreja, ou seja, o motivo pelo qual essa igreja existe é para te ajudar a ser parecido com Jesus. Nós então nos ajudamos a nos tornarmos juntos cada vez mais parecidos com Cristo. E a visão que nós temos, ou melhor, que Deus tem para essa igreja, já vai aparecer na tela, é a visão 80-60-2030. Pode deixar que eu passo aqui. E a ideia... Eita, tá estranho o negócio. Tá estranho, tá? Tira e coloca, por favor. Enfim, nós desejamos, e eu preciso ter essa visão de cor, nós desejamos que 80% da nossa comunidade esteja envolvida em pequenos grupos, que são os grupos que se reúnem nas semanas. E nós desejamos que 60% sirva conforme os seus dons e talentos. Então que mais pessoas da igreja sirvam, mas que pelo menos 60% da igreja esteja envolvida com os seus dons. Você tem dons, você tem talentos, e Deus te deu esses dons e talentos para que você use a serviço do reino. Esses talentos e dons são usados aqui dentro, mas também são usados lá fora. E por isso é a visão que chamamos de 80-60 até 2030. E hoje trago como tema da última ministração dessa série o título Desperta tu que dormes. A gente vai navegar por alguns versos de Hebreus capítulo 11, versos 32 ao 40, e Hebreus capítulo 12, versos 1 a 3. E antes de entrarmos no texto bíblico, eu quero fazer aqui algumas reflexões. Como eu orava no começo, irmãos, a verdade é que infelizmente temos vivido tempos de espiritualidade adormecida. Temos vivido um tempo em que as pessoas buscam por conforto, prazer e felicidade. O foco no prazer momentâneo tem atraído excessivamente as pessoas. E elas estão então viciadas em prazeres imediatos, viciadas no prazer que o dinheiro oferece, adormecidas pela tecnologia, viciadas no entretenimento, e por causa disso estão distraídas. Por causa disso perderam o foco. Por causa disso estão tão viciadas em si mesmas, viciadas em recompensas imediatas. E por causa disso, então, perderam o foco das coisas do reino de Deus. E por causa disso, estão meramente atrás de sermões motivacionais. Estão atrás de sermões superficiais. E por causa disso, então, perdemos a nossa capacidade de reflexão e contemplação. Perdemos a capacidade de refletir sobre a vida, porque há um excesso de estímulos, há uma enxurrada de informação, e nós não conseguimos parar para refletir, contemplar, e então não conseguimos parar para orar. Irmãos, tempos em que cristãos estão dormentes. Pode deixar que eu controlo agora. Obrigado, Marcão. Irmãos, as pessoas perderam o foco do reino. E ser cristão agora virou moda. As pessoas estão atrás de sermões que as motivem. Sermões superficiais, como eu disse, que não levam a profundas reflexões, que não fazem mais olhar para si. As pessoas têm medo de olhar para a podridão que carregam no peito,
porque não querem se decepcionar com elas mesmas, e por isso procuram pregadores que afaguem os egos. Essa é a moda. Pregadores que lhes afaguem o ego, e Paulo disse a Timóteo essa frase há 2000 anos atrás, porque chegará o tempo que não suportarão mais a sã doutrina, e tendo coceira nos ouvidos, procurarão mestres para si mesmos, e é isso que tem acontecido. Mas o convite que Deus nos faz a essa comunidade é um convite de uma reflexão profunda, para acabar com a mornidão espiritual, porque Jesus deu um alerta muito profundo e impactante para a igreja de Laodiceia. Lá em Apocalipse 3 ele diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, e por causa disso eu estou pronto a te vomitar da minha boca. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Irmãos, aquele Jesus bonitinho, aquele Jesus moldado ao gosto humano, não é o Jesus da Bíblia. É Ele quem diz que vai vomitar a igreja morna. Por isso desperta, tu que dormes, desperta a viva da mornidão espiritual. Como você reage ao ler essas verdades bíblicas? Como você reage ao ver o que Jesus está falando a uma igreja com relação à sua mornidão espiritual? Você reage com temor ou com indiferença? Como anda a sua espiritualidade? Muitos de nós têm uma espiritualidade ritualística, que meramente segue rituais de uma oração ritualística, de um culto ritualístico. Uma vida morna. Mas o convite que Deus faz à igreja viva é que sejamos uma comunidade em chamas, carregando o amor por Cristo. Mas a cultura atual tem abafado esse amor. O desejo pelo sucesso profissional tem matado cristãos. O desejo pela estabilidade financeira, o desejo por se entreter nos prazeres que a vida oferece. Estamos inebriados pelos prazeres, anestesiados. O vício nos prazeres da vida, como uma droga, tem nos anestesiado para realidades espirituais mais profundas, que exigem solitude, contemplação e reflexão. Estamos perdendo a capacidade contemplativa e refletiva. O nosso cristianismo tem sido superficial e diluído. O culto é meramente um cheque que voa uma vez por mês, afinal de contas, tenho que ter um tempo com a família. Claro! Não tem tempo para a família porque só trabalham, correm atrás da máquina, e aí então preciso sacrificar o culto para ter um tempo com os filhos, quando que o melhor lugar para levar os filhos é no culto, é o melhor lugar a estar. Mas por quê, meus irmãos? Porque estamos envoltos nas paixões que o mundo oferece. E nem estou falando sobre pecado ainda. O que te impede de viver essa fé apaixonada por Cristo? É a rotina? São as preocupações? São os compromissos, o muito trabalho? Então saia do seu trabalho, se o problema é o trabalho. Mas não deixe que ele roube a tua fé. O foco nas coisas terrenas tem nos feito perder de vista o foco nas coisas eternas. Mas nós, cidadãos do reino, temos uma corrida. Estamos correndo como que uma grande ultramaratona. Tá legal? Estamos, irmãos, como eu disse, numa corrida. E essa corrida, ela não é uma corrida de 100 metros rasos. Ela é uma ultramaratona que precisa ter perseverança. Não podemos perder o foco. E o convite então que Deus nos faz nesse trecho de hoje é para sairmos da zona de conforto. O texto me diz, ou melhor, a verdade central desse texto me diz que a fé verdadeira nos desperta da mornidão espiritual e nos chama à perseverança e ao compromisso com Deus. E o primeiro ponto dessa noite, a fé que conquista. O texto
Diz assim em Hebreus capítulo 11, verso 32. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Então ele vem em Hebreus capítulo 11, o autor que não sabemos quem é, não sabemos quem escreveu essa carta. Ele vem falando sobre Abraão, Moisés, Josué e assim por diante. Agora ele muda, citando outras figuras do Antigo Testamento que experimentaram vitórias milagrosas. Ele fala de Gideão, um homem que comandou um exército hebreu com 300 homens, que venceu o exército midianita com 135 mil soldados. 300 contra 135 mil. E o exército de Deus foi o vencedor. Ele fala de Baraque, que liderou o exército quando lutaram contra um exército com 900 carros de guerra e também venceram. Fala sobre Sansão, que venceu os filisteus. Jefté, que derrotou os amonitas. Davi, o grande rei, o homem segundo o coração de Deus. E fala também sobre Samuel, o último juiz e primeiro profeta. E esses homens, esses exemplos nos mostram que a verdadeira fé nunca calcula as probabilidades com base em recursos humanos, mas sim confia no poder soberano de Deus para realizar o impossível. Irmãos, esses exemplos, eles nos inspiram a vivermos pela fé. Porque quando vivemos pela fé, nós podemos experimentar o impossível. Como eu disse, Gideão, com um exército de 300 homens, venceu um exército de 135 mil midianitas. Mas nós estamos vivendo com os olhos terrenos, ao invés de olharmos com os olhos espirituais e então caminharmos pela fé. E o texto em Hebreus continua: os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Sabe o que esses homens tinham em comum, irmãos? Uma entrega radical. Sabe o que eles tinham em comum? Eles tinham morrido para eles mesmos. Você não vai ver nenhuma história na Bíblia de milagres destes, de grandes conquistas, de milagres de conquistas relacionadas a conquistas pessoais. Você vai ver que todos estes lutavam pelo reino de Deus e não pelo reino pessoal. As vitórias destes exemplos de homens e mulheres de fé se deu porque eles lutaram pelo reino de Deus e não pelas lutas pessoais. Agora, qual batalha você tem lutado? Talvez você esteja cansado porque está lutando a sua própria batalha. Jesus disse que a vida com Ele é leve, que o jugo é suave. E por que está tão pesado assim? Porque estamos lutando as nossas batalhas. Qual batalha você tem lutado? As batalhas de Deus ou as suas batalhas? Não espere que Deus vai entrar na sua batalha. Isso não é bíblico. Agora, quando você entra na batalha que é de Deus, a vitória já está garantida. Qual batalha você tem lutado? Mas a fé que não só vence nas grandes conquistas, também suporta o sofrimento. Hebreus 11, 35 continua. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Agora o autor de Hebreus muda de tom. Antes ele falou daqueles que haviam conquistado grandes feitos. Agora ele fala sobre sofrimento. Antes ele fala sobre vitórias. Agora ele fala sobre dor.
Ele começa: as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Aqui ele fala sobre o poder sobre a morte. Fala, por exemplo, de Elias junto à viúva de Sarepta, que o filho havia morrido e Elias orou e o filho voltou à vida. E tantos outros casos de ressurreição listados nas Escrituras, ou tantos outros que sequer ouvimos falar. Mas a verdade é que Deus tem poder sobre a morte. Mas não só isso, ele continua: alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Irmãos, imagine isso. Você está prestes a ser torturado. E você pode negar Jesus e ter a sua vida salva. Você pode ser poupado do sofrimento se negar a Cristo. É simples. E aí então, estes casos aqui e tantos outros na nossa história contemporânea estão preferindo não aceitar o resgate para obter uma superior ressurreição. Você imagina com uma faca em seu pescoço e o seu torturador disser: negue Jesus e eu te liberto. E essas pessoas, esses homens e mulheres, preferindo uma ressurreição superior, dizem: jamais negarei o meu Senhor. Irmãos, que tipo de cristianismo estamos vivendo? Esses, uma fé inabalável, que suportava o sofrimento por amor a Cristo. Nós não suportamos vir a um culto por semana, porque estamos tão cansados. Irmãos, quando ouço as histórias do Oriente Médio, e alguns aqui já estiveram lá, e você conhece o Nildo, um missionário que estamos apoiando lá no Oriente Médio, as histórias que ele conta, irmãos, ou a história que nós presenciamos lá, o pastor Gui, que já foi umas 4 vezes, eu fui uma vez. Irmãos, as histórias nos deixam envergonhados com o cristianismo superficial que nós vivemos. Os muçulmanos se convertendo ao cristianismo, correndo risco de morte, e não só se convertendo, mas espalhando o evangelho, como uma mulher que foi batizada por um irmão aqui de Criciúma, e essa mulher já batizou outras 100 pessoas lá no Oriente Médio, correndo risco de morte. Por quê, irmãos? O que essas pessoas têm que talvez você não tenha? A diferença, meus irmãos, é que essas pessoas morreram para si mesmas, por isso elas não têm mais medo da morte. A diferença é que essas pessoas vivem para o reino, e por isso não temem nada a não ser a Deus. Essas pessoas entenderam que as recompensas momentâneas não se comparam com as recompensas eternas. Você está viciado em dopamina, uma substância, um neurotransmissor que está lá no seu cérebro, te dizendo: mais prazer, mas é prazer agora, rola para cima, mais um vídeo, mais uma curtida, mais uma postagem, mais prazer, agora um doce, e vai, estamos viciados. E porque estamos viciados no agora, não conseguimos esperar pelas recompensas eternas. Estamos com os olhos fixos nos prazeres do hoje. Pesquisas na neurociência fazem diversas formas, de pesquisa, mas uma delas é oferecer um pirulito para uma criança e diz: eu te dou esse pirulito agora, mas eu tenho uma outra oferta, eu te dou 2 pirulitos amanhã. Sabe o que muitas crianças preferem? Um agora. Esse é o ser humano, que é o prazer momentâneo, e quanto mais viciado em dopamina, menos capacidade contemplativa ele tem, porque ele precisa de informação, ele precisa de contentamento agora, não consegue tirar os olhos dos prazeres momentâneos, muito diferente desses, que não aceitaram o próprio resgate, porque esperavam uma ressurreição superior, que é a ressurreição quando Jesus voltar.
E o texto continua: outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Irmãos, fé não é ser poupado da dificuldade. Fé de verdade é perseverar sem ver a recompensa. Fé não é decretar de que você não vai sofrer. Fé não é falar algumas palavras da boca para fora, achando que de forma mágica o sofrimento vai acabar. Fé é perseverar em meio ao sofrimento. A vida cristã é marcada por lutas, mas é justamente no meio dessas dificuldades que Deus amadurece seus filhos, preparando-os para a glória futura. A recompensa final não é para esse mundo, mas para a vida vindoura, quando Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Nós não temos promessa de vida boa aqui, ainda que você possa ter, mas não se acostume com isso, porque facilmente nessa corrida de fé, nessa corrida que exige perseverança, os seus olhos se desviam. Facilmente você se perde nos caminhos dessa corrida de fé. O convite então é não olharmos para as circunstâncias, como Isaías, profeta do Antigo Testamento, que segundo a tradição diz que foi cerrado ao meio. Ou como Paulo, que ele mesmo com as suas palavras fala aos coríntios: temos porém esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. Irmãos, que propaganda do cristianismo Paulo faz, hein? A galera do marketing deve ficar louca. Uma propaganda de sofrimento, de renúncia, de morte. Por quê? Porque não foca nas recompensas terrenas, nos prazeres momentâneos e perenes. Foca na recompensa eterna. E o sofrimento, então, é uma ferramenta pedagógica de Deus. O sofrimento nos liberta do nosso ego. O sofrimento nos liberta de nós mesmos e nos faz mais parecidos com Jesus. É no sofrimento que nos encontramos mais próximos ao servo sofredor. Porque em sua morte ele se aproxima de nós sofredores e nos redime, nos compra para si, nos liberta dos nossos pecados e nos liberta de nós mesmos. O autor de Hebreus continua: isso aqui me constrange de um jeito, irmãos. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. O mundo não era digno desses homens e mulheres. Sabe o que está acontecendo com a gente? A gente quer o contrário. A gente quer honrarias. A gente quer aplausos. A gente quer curtidas. A gente quer homenagens. Sabe o que a gente quer? Uma moção de aplausos na Câmara dos Vereadores. Perto das eleições é isso que pastores costumam receber. Para quê? Para quê? Você tem dúvida? E então o povo cristão está atrás de aplausos, está atrás de homenagens. Ao invés de buscar o favor de Deus, estão buscando os aplausos da multidão lá fora. Mas os heróis da fé, o mundo não era digno deles. Paulo diz, lá em Gálatas: se eu quisesse agradar homens, eu não seria servo de Cristo. Paulo diz, agora pastores, líderes e cristãos estão querendo agradar homens. Por quê? Porque quando agradam homens, estes lhes afagam o ego. Porque aplausos afagam o ego do pregador.
porque honrarias, porque homenagens, afagam o ego de qualquer um. E é isso que cristãos estão buscando. Agora, se eu não inspirar vocês, melhor, se eu não for um instrumento para que Deus inspire vocês a morrer para vocês mesmos, e eu nessa mesma pegada, em vão trabalharemos. Então, vamos criar um clube de comédia. Vamos criar uma sessão de stand-up nos domingos à noite. Porque se não é para morrer, não é preciso viver. Porque se não é para morrer para nós mesmos, nós não estamos vivendo para o reino de Deus. Porque se eu não estou disposto a morrer por amor a Cristo, eu também não estou disposto a viver a minha vida para Cristo. Vou repetir, se eu não estou disposto a morrer por amor a Cristo, eu não estou disposto a viver a minha vida por amor a Ele. Quais são as lutas que você tem lutado? Vamos buscar agradar a homens ou agradar a Deus? E ele continua no propósito final da fé, no verso 39. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Os heróis da fé do Antigo Testamento não obtiveram a concretização da promessa, porque eles esperavam o Messias, que viria séculos depois. Eles aguardavam a redenção que viria por meio de Cristo. O texto diz no verso 40, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós. Por quê? O que é esse algo melhor? É a nova aliança inaugurada por Cristo, que nós vivemos. Eles enxergavam de longe essa redenção. Eles esperavam, eles estavam na expectativa da vinda do Messias. Nós já experimentamos a vinda dele e a redenção. Por isso nós já vivemos na nova aliança, que é algo superior à antiga aliança que eles viviam. Para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. O que o autor aqui está nos dizendo? Que enquanto os heróis da fé e todos os cristãos do Antigo Testamento tinham fé nas promessas que viriam, nós temos fé na vida de Jesus que já veio. Eles do Antigo Testamento olhavam para o futuro. Nós do Novo Testamento, da Nova Aliança, olhamos para o passado. E então Deus une cristãos do Antigo e do Novo Testamento. E todos nós unidos aguardamos a consumação final. E aí ele entra no capítulo 12 e começa a ilustrar sobre uma corrida, a corrida da fé. O verso 1 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Capítulo 12 ele muda o foco. Se no capítulo 11 ele vem Abraão, Moisés, Josué, Ruth, e segue Raabe, depois ele finaliza com o que lemos agora. Agora no capítulo 12 ele tira o foco dos heróis da fé e foca nos seus leitores. Agora se prepara. Agora é uma exortação para a gente. Olha, eles viveram isso, e vocês? Porque a carta aos Hebreus é uma carta aos judeus que haviam se convertido, mas estavam sendo perseguidos por causa da sua fé. E por causa da perseguição, eles estavam considerando a possibilidade de regressar ao judaísmo. E aí E aí então o autor de Hebreus, que pode ser que seja Paulo, vem com uma admoestação, com uma exortação, com um encorajamento, dizendo: não voltem. E ele diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, ele faz uma ilustração com uma corrida. Vamos correr. E essa corrida não é uma corrida de 100 metros rasos. É uma ultramaratona que exige perseverança. Ele diz no começo do verso 1: também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Essas nuvens de testemunhas eram os heróis da fé que ele citou no capítulo 11. E os heróis da fé, então, eram um motivo de inspiração. Era motivo de ânimo para eles perseverarem em meio ao desafio.
E a ilustração aqui era de uma corrida. Imagine um estádio romano. Então, quando haviam corridas, né, em que atletas disputavam essas competições, e ele faz essa ilustração, que olha, a corrida da fé é como uma corrida, e que você entra num estádio e há testemunhas ao seu redor, dizendo, não para, não para. Eu lembro, quando eu estava na escola, primeira série do primário, 7 anos, e a minha mãe era professora no colégio, e tinha uma corrida nos jogos, corrida ao redor do colégio. O pessoal da segunda noite não vale rir, eu não vou contar a história inteira, eu não vou falar do meu amigo. Essa é uma história só para quem está na segunda noite, enfim. E então, essa corrida ao redor do colégio era muito cansativa para crianças de 7 anos, e muitos desistiam no meio do caminho. E então eu não esqueço dessa cena, apontando na reta final, quem está lá gritando, Bruno, vai, não para. A minha mãe. Mas ela era professora da outra sala. E eu não era aluno dela, mas ela estava torcendo por mim. E dizia, vamos Bruno, não desiste, vai correndo do meu lado, quase me empurrando. Enquanto que outras ali talvez diziam, coitadinho do meu filho, está tão cansado. A minha mãe dizia, vamos Bruno, vamos. E nessa corrida eu tirei em segundo. Valeu, no ano seguinte tirei em primeiro, empatado com o Lucas. E quem conhece o Lucas aqui sabe da história. Enfim, mas o que me vem aqui quando leio essa ilustração, essa ideia da corrida? Os heróis da fé, que ouvimos as suas histórias, como a minha mãe lá naquela corrida, ao meu lado dizendo, não para, não desista, vale a pena. Há uma recompensa que nos espera, e essa recompensa não é uma medalha de ouro, essa recompensa é uma coroa cheia de pedras que nos espera na eternidade. Nós não sabemos do que se trata essas recompensas eternas. Claro, a salvação nós sabemos, mas há um galardão que nos espera, e vale a pena perseverar em meio às dificuldades. E nessa corrida não é sobre quem chega primeiro, segundo e terceiro. É sobre quem chega até o final. Quem não desiste. E muitos cristãos, nessa corrida de fé, estão tirando o foco da linha de chegada. Os prazeres, as preocupações, o amor ao dinheiro, a carreira, a necessidade de sucesso, a necessidade de prazeres e um monte de coisa tem tirado o foco dessa corrida para essa corrida mundana. Cristãos estão tirando o foco das coisas do reino, estão focando em si mesmos e por causa disso estão distraídos. Por isso que o texto diz, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. Irmãos, nessa corrida da fé, precisamos nos livrar do peso e do pecado. O peso, que não é o pecado em si, são as ambições, é o dinheiro, é a carreira, é o trabalho, são as preocupações, os prazeres, as mídias sociais. Irmãos, tudo isso tem desviado o nosso foco das coisas de Deus. O que tem desviado o seu foco? É o desejo de uma promoção? É o desejo de um salário maior? Se o seu trabalho está consumindo a sua vida com Cristo, tem algo errado. O trabalho não é pecado, mas ele pode se tornar um peso que está te afastando de Jesus. Se as mídias sociais, que também não é um pecado, estão tomando o teu tempo a ponto de te afastar de Jesus, é um peso. Qual é o peso que está te afastando de Cristo? Mas não só esse peso, existe o pecado. E ele diz, o pecado que tão firmemente se apega a nós. O pecado nos atrapalha e nos derruba nessa corrida. E o pecado é uma expressão de prazer, um prazer momentâneo.
e tão viciados em prazeres momentâneos, estamos viciados em pecado, deliberadamente mergulhados no pecado. Você acha que você não vai tropeçar nessa corrida? Por isso que o autor diz, olha, se livra disso, de forma intencional, e depois ele vai dizer, você vai ver, você já lutou você já lutou até derramar sangue na luta contra o pecado? Por isso ele diz, corramos, mas com perseverança, a carreira que é proposta. Precisa de esforço e perseverança, porque é difícil, irmãos. Essa corrida da fé é difícil, ela é dura, ela é cheia de obstáculos. Ela tem tentações que nos atraem poderosamente. Ela tem o pecado, ela tem os anseios, os prazeres, e tudo isso é um enrosco que nos afasta de Deus. E por isso então ele evoca essa ilustração, como que os heróis da fé ao nosso redor, perto da linha de chegada, dizendo, não desista, não perca o foco, porque Jesus está às portas, Ele está voltando, o nosso rei está voltando. Não desista, porque Ele há de chegar para resgatar a sua noiva. Tenha paciência em meio às dores, tenha força em meio ao sofrimento. Essa carreira vai terminar, essa corrida tem uma linha de chegada. E não é sobre eu chegar em primeiro, você em segundo, ou coisa do gênero. Não, é sobre juntos chegarmos ao fim. É sobre juntos, abraçados, nos fortalecendo um ao outro, chegarmos na linha de chegada. Não deixarmos ninguém desistir. Porque quando um de repente se machuca, a gente pega no colo e corre com ele no colo. Se você está machucado, procure a liderança dessa igreja para te ajudar nessa corrida. Se são dores na alma, nos ajuda. Nós temos um grupo de conselheiros. Nos deixa te ajudar nessa corrida. Seja lá qual for a sua ferida, qual for o seu machucado, não desista. E essa igreja quer te ajudar a caminhar para que você chegue até a linha final. Mas cada um tem a sua carreira. Ainda que a gente ajude um ao outro, essa corrida é individual. Por isso a pergunta que não quer calar: você está fazendo a sua parte nessa corrida? Ou o pecado está enroscado no pé? Ou esse peso está a 1 tonelada nas suas costas e não aguenta mais correr a carreira? Ah, cansei da igreja. Não, você cansou de correr atrás da máquina. Não bote a culpa na igreja. Não bote a culpa em Jesus. É você que está enroscado no amor ao dinheiro, no amor à carreira, no amor aos prazeres que a vida proporciona. Não bote a culpa do seu cansaço em Cristo, tampouco na sua igreja. Mas de fato é difícil não desviar o foco. Como eu disse, tem muita coisa que nos atrai a atenção. Mas como então não desistir em meio às dificuldades ou em meio aos prazeres? O autor continua e diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Nessa corrida ninguém corre com as próprias forças. Não é o seu treinamento que te dá capacidade de chegar na linha final. É sobre olhar para Jesus e encontrar nele a força suficiente. Ele é o autor e consumador da nossa fé, ou seja, a fé necessária para essa jornada é buscada nele. Ele é aquele que inicia a fé e é aquele que mantém a nossa fé até o final. Mas como você vai ter fé se você não se submete aos meios de graça de forma constante e regular? Deus derrama fé ao seu povo de forma sobrenatural, sim. Mas eu preciso me submeter aos meios de graça. São os meios que Deus abençoa o seu povo com fé. É o culto semanal, não uma vez por mês. É a oração diária e não uma vez por semana. É a leitura bíblica diária e não no domingo à noite na tela. É a ceia mensal, é a comunhão com os santos, é a vida em comunidade. É a forma como Deus derrama fé ao seu povo. Como você vai ter fé se você não se submete com regularidade e constância aos meios de graça? É fato, você vai desviar o foco, você vai enfraquecer na fé.
E a jornada vai ser dura, vai ser difícil, vai ser cansativa, e você vai querer desistir. Porque o foco não está nas coisas de Deus, o foco está em si mesmo, e a gente fica cada vez mais em si mesmado, viciados em si mesmos, viciados em prazeres. E porque estamos viciados em prazeres momentâneos, não conseguimos olhar para os prazeres eternos que nos aguardam. E por isso o autor diz: olhe firmemente, ou seja, foco constante, não deixe as distrações desviar o seu olhar de Cristo. Se nos desviarmos para as preocupações do mundo, ou mesmo para os prazeres efêmeros, corremos o risco de perder o rumo. Mas, ao mantermos nosso foco em Jesus, encontramos a força necessária para continuar, independentemente das dificuldades que enfrentamos. Imagine uma corrida de 1000 quilômetros. Se você, por algum motivo, encontrar algo mais prazeroso que essa corrida, que é difícil, você vai desviar, você vai se cansar e vai esmorecer. Mas olhe com os olhos fixos para Jesus, e Ele, que é o autor e consumador da nossa fé, nos dá a força necessária para vencermos as distrações e continuarmos com perseverança. Jesus, então, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Jesus suportou a cruz, Jesus suportou o desprezo, a vergonha, porque havia uma alegria que lhe estava proposta. Jesus suportou as dores, para nos libertar dos nossos pecados e da nossa culpa. Jesus teve que morrer na cruz, e não somente sofreu as dores de um homem, mas como Filho de Deus, recebeu a ira santa e justa do Pai sobre ele. Isso é propiciação. A ira do Pai, ao invés de ser derramada em nós pecadores, foi desviada e derramada no Filho. Por isso que Jesus, lá no Getsemane, disse: Deus meu, ou melhor, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus receberia o cálice da ira do Pai, e por isso ele chega a suar sangue. Por quê? Porque ele morreria pelos meus pecados e pelos teus pecados. Como estamos correspondendo a esse amor que se sacrificou em nosso lugar? Como você tem correspondido? Chamando ele para as suas lutas? Chamando ele para a sua corrida? Não! Corra a corrida dele, que está proposta para você por meio dele. Lute as batalhas do reino dele, porque ele morreu para te resgatar para o reino dele. Mas nós estamos lutando as nossas batalhas de como ser um empreendedor de sucesso. E não que não possa ser, mas estamos tirando o foco de Cristo para ter o sucesso que o mundo lá fora diz que é sucesso. Queremos os aplausos das multidões, queremos seguidores no Instagram, queremos dinheiro na conta bancária. E como, ou melhor, diferentemente dos heróis da fé, que haviam morrido para si mesmos, nós estamos cada vez mais apaixonados por nós mesmos, cada vez mais amantes de nós mesmos, inebriados pelo desejo, pelo sucesso, viciados nos prazeres momentâneos que essa vida oferece. Estamos desprezando a cruz do Calvário, estamos desprezando aquele que suportou dores, suportou vergonha, suportou desprezo, suportou a dor da ira do Pai por amor a nós. O que estamos fazendo em retribuição àquilo que Ele fez? Perdemos o foco da recompensa eterna, essa é a verdade. Mas Ele se entregou por nós, e Ele espera uma resposta. O verso 3 do capítulo 12 diz: portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem nem desanimem. Se ele suportou a ira de pecadores, e não só de pecadores, a zombaria, a vergonha, a humilhação, mas a ira santa do Pai, e não desistiu, também nós não desistamos. Aquele que suportou imensas dores, também está na corrida junto a nós. E ele não está no estádio como os heróis da fé torcendo por nós. Ele
está nos carregando quando não temos mais força nas pernas. Quando o meu treino não foi suficiente e as dores da jornada me enchem o coração com ideias de desistir, Ele diz: eu estou contigo. Diante das dificuldades, lembre-se, Ele está com você. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Percebe? O pecado nos afasta dele. O pecado está enleado nas nossas pernas, que nós não conseguimos correr essa corrida que nos está proposta. E aqui é uma referência ao sangue de Cristo e ao sangue dos mártires. O sangue dos mártires é a semente que brota a igreja de Cristo. E você, tem derramado o seu sangue na luta contra o pecado? Ou está envolvido no prazer momentâneo e o foco na recompensa do agora? Eu concluo dizendo que a mornidão espiritual está acabando com a igreja brasileira. A igreja brasileira está cantando, mas é uma falsa alegria, é uma falsa paz. Como o profeta disse, vocês falam de paz, não há paz. A igreja está morna. E Jesus mesmo disse que vai vomitar a igreja morna, por isso desperta. Igreja viva, é eu e vocês, é cada um de nós. Não cutuque a pessoa do lado achando que é o outro. Não espere que o pastor faça aquela carreira, aquela corrida que é sua. Portanto, vida cristã é mais do que vir num culto. Vida cristã é sobre entrega, sobre renúncia. É sobre esperar a recompensa eterna, não a recompensa do agora. A mornidão espiritual é um inimigo invisível, mas letal. Cuidado. Ela nos afasta gradualmente do propósito de Deus, nos fazendo viver uma zona de indiferença, onde cumprimos obrigações religiosas, mas sem a chama viva do Espírito Santo. Irmãos, uma igreja sem a chama viva do Espírito Santo pode fechar suas portas. Vamos fazer um clube de comédia aqui ao invés de igreja, se não for para sermos apaixonados por Cristo. Se não for para morrermos por Ele e vivermos as nossas vidas para a sua causa, fechemos e façamos outra coisa. Mas cada um que está sentado aqui ou nos acompanhando pela internet, precisa queimar de paixão por Cristo. Porque o perigo da mornidão é que ela nos cega para as realidades eternas, anestesiando o nosso coração para as coisas de Deus. Mas a boa notícia é que nós não estamos sozinhos. Existe uma nuvem de testemunhas dizendo: não para, não para. E não só isso, existe o próprio Cristo carregando a gente no colo quando necessário, nos enchendo do Espírito Santo e a força então para passar pelas dificuldades e para vencer as tentações nos sobrevém. Jesus suportou a dor porque havia uma alegria. Qual é a alegria que ele esperava? A nossa salvação. Qual era a alegria que Jesus aguardava? Por isso suportou as aflições. A alegria de ter a noiva dele purificada. A alegria de tê-la, nós, igreja, em seus braços. E essa mesma alegria deve nos inspirar de que vale a pena o esforço agora. Então, se livra do peso, se livra do pecado, abandona a superficialidade, abandona a dormência, abandona os prazeres que te afastam de Deus, abandona o pecado que te está agarrado ao teu corpo e foca em Cristo. Igreja viva, é tempo de agir. A verdadeira fé nos desperta da mornidão espiritual e nos chama à perseverança e ao compromisso com Deus. Então, quero deixar aqui 3 passos práticos. Primeiro, disciplinas espirituais diárias. Inúmeras distrações, seja o trabalho, os prazeres, o Instagram e tantas coisas, nos distraem, nos afastam da comunhão diária de oração e leitura bíblica. Você não pode negligenciar essa disciplina diariamente. Qual foi a última vez que você investiu 30 minutos em uma oração contínua? Mas envolva-se com a missão de Deus.
Estamos tão focados em nós mesmos, nos nossos prazeres, que não olhamos para a necessidade de um mundo carente de Cristo lá fora. Igreja viva, Deus está nos despertando ao necessitado e ao perdido. Por favor, acordem. E a perseverança em tempos desafiadores. Essa corrida tem dor. Essa corrida tem cansaço. Mas persevere. Lembre-se dos heróis da fé. Lembre-se dos mártires, de tantos homens e mulheres que morreram por amor a Cristo. E não só isso, olhe para Ele. Olhe para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Banda pode subir. Demais podem baixar as cabeças.